hora de conversar com Juliana Rosa, depois que o nosso Banco Central disse que aumentaram as incertezas. A Juliana Rosa está de olho nos dados de inflação, atividade econômica no Brasil, nos Estados Unidos, está procurando em cada um dos detalhes, encontrando cada diabo. Conta pra gente aí, Ju, bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Tudo Bom jóia. dia para você, bom dia para Carlinha, Bom Sheila, dia, boa Ju. semana. Bom, a gente está voltando aí da Páscoa com as atenções, tanto lá fora, nos Estados Unidos, olhando aqui as primeiras movimentações dessa segunda-feira, quanto aqui no Brasil também, o chamado aumento das incertezas em relação à queda da inflação. Isso porque o nosso Banco Central, aqui na semana passada, colocou uma ênfase muito grande nesse aumento de incertezas em relação ao ritmo de queda da inflação. E aí ele fala que, tanto por conta de questões aqui dentro do Brasil, quanto questões fora do Brasil também, principalmente Estados Unidos. Então, por isso que a gente vai continuar essa semana de olho em cada indicador. Por exemplo, essa semana vai sair o dado de payroll, que é um dado mais importante de mercado de trabalho nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente segue acompanhando tanto os dados de inflação, que vão saindo aí ao longo dessa semana, quanto os dados de atividade econômica ligado à geração de emprego. Na semana passada muito se falou disso, que olhando aqui para dentro do Brasil, a questão que o Banco Central mais tem chamado a atenção é mercado de trabalho. E porque no ano passado, ali, segundo semestre todo, a gente vinha numa visão muito positiva de que o Brasil estava conseguindo crescer mais, gerar mais emprego, uma taxa de desemprego bem abaixo da média histórica, ali na casa dos 7% de desemprego no Brasil, quando a média histórica no Brasil do desemprego fica na casa dos 10%. E ainda assim a gente via que, mesmo com a economia aquecida, mais forte do que o previsto, mercado de trabalho melhor do que o previsto, a inflação continuava cedendo. Então, tinha já essa visão de que, olha, depois da pandemia, parece que coisas estruturais mudaram, reformas foram feitas ao longo dos últimos anos, enfim, o Brasil aumentou o chamado PIB potencial. A gente está conseguindo crescer mais, ter desemprego menor e ainda assim a inflação continua caindo. Só que esse ano o que a gente vê é que essa pressão do mercado de trabalho, que continua mais forte, inclusive o ex-diretor do Banco Central e economista-chefe do Itaú, o Mário Mesquita, me falou, aqui no fim de semana a gente trouxe a entrevista dele no programa Economia para você, o Mário Mesquita me falou que, inclusive, os últimos dados de mercado de trabalho têm mostrado que o mercado de trabalho, inclusive, não só ele está muito bem, como parece que está acelerando e está se aquecendo mais ainda. Então, a dúvida nesse momento do Banco Central é que, como o mercado de trabalho está continuando num processo de aquecimento, o que ele está vendo é que esse ano a inflação ligada ao mercado de trabalho mais aquecido, ela voltou a acelerar. Ela vinha caindo no ano passado e aí todo mundo achou que podia ser algo que veio para ficar e a alegria durou pouco. Esse ano a gente vê aqui pelas observações do Banco Central que essa tendência de mercado de trabalho mais aquecido está pressionando a inflação, principalmente ligada à parte de serviços, que a gente também vem falando muito aqui, que são serviços ligados à mão de obra, serviços que estão muito ligados a aumentos salariais, que estão muito ligados ali ao dia a dia, né, do trabalhador ali do serviço, de consertos em geral, né, serviços médicos. A gente vem falando bastante aqui dessa parte de serviços. Então, a gente está vendo que o Banco Central está vendo esse mercado de trabalho mais aquecido, pressionando um pouco mais essa chamada inflação de serviços, e ele, então, está pedindo um pouco mais de atenção para poder saber até onde pode ter queda de juros aqui no Brasil. Então, é um ponto importante de atenção, embora ainda se espere que os juros vão continuar caindo, os juros são muito altos no Brasil, tem espaço para cair, mas esse ritmo de queda pode ser mais lento e aí vai ser importante a gente acompanhar isso, porque quanto mais rápido cai o juro, melhor para a economia, né? Fica tudo em condições melhores para
se investir, para pagar dívidas. Então, vai ser importante a gente acompanhar essa parte do ritmo de juros. E, finalizando, olhando para os Estados Unidos, ele também disse que as incertezas aumentaram. Falando que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eles também lá, os americanos, estão com o mercado de trabalho também mais aquecido do que o previsto e com essa inflação também ligada a serviços mais forte do que se esperava. É interessante que é um processo mundial que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas o mercado de trabalho tem estado mais aquecido aqui nos Estados Unidos, na Europa. A gente vê um processo que está sendo estudado aí por especialistas, que é o fato de que esse pós-pandemia talvez tenha gerado mais condições de geração de emprego, que é bom, claro, né? Empregos, por exemplo, online, enfim, mão de obra que está sendo mais possível de ser utilizada nesse pós-pandemia. Então, a gente vai acompanhar também Estados Unidos, porque, assim como nós, Estados Unidos também estão conseguindo ter uma inflação aos poucos menor, só que também é um processo que está demorando mais a acontecer. E o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, me falou que essas incertezas internacionais, elas passam também por o conflito ali no Oriente Médio, que tem um potencial de impactar custos de matérias-primas, como o petróleo. Você tem ali o conflito não resolvido na Europa, tem eleição nos Estados Unidos no segundo semestre. Então, ele fala sobre uma série de incertezas aí que estão no meio do caminho, né, dificultando a visibilidade para a gente entender se até dezembro, até o final do ano, a gente vai conseguir, de fato, ter uma inflação bem abaixo aí do previsto, como se esperava e como ainda se espera aí ao longo dos próximos meses. Então, vamos continuar acompanhando aí inflação aqui nos Estados Unidos, mercado de trabalho, toda essa discussão envolvendo a economia dos Estados Unidos e brasileira, principalmente, claro, né? Mas que legal a Ju começar com esses dados, né, de aquecimento do mercado de trabalho, não só no Brasil. Gostei, hein, Ju? Começando bem Gostou dessa parte, né? Gostei dessa parte, Não dá começou bem o não mês. dá pra gente ser plenamente feliz, né? O mercado de trabalho aquece, mas aí a gente tem que ficar de olho na inflação. Enfim, aí não existe, né? Não existe baixar a guarda na economia. Pois é, tem que estar sempre de olho, né? O pessoal reclamar, o pessoal está sendo cada vez, o Banco Central, né, e o mercado sempre muito pessimista, né, cauteloso demais e tal, mas o fato é que a gente precisa equilibrar isso. Mas, enfim, a gente está indo bem, né? A inflação está cedendo aos poucos e o mercado de trabalho continua muito bem, né? Acho que foi o que a Carlinha falou, destacou aí o lado positivo dessa história, né? Copo meio cheio hoje. Boa, é isso aí. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Boa segunda, boa semana, Ju. Boa segunda, um beijo. Bom abril.